Cara, pronto, estamos aqui com o Renanzão. Renan, professor aí da FGV, professor da EAESP. Chamei ele aqui para fazer um react sobre o vídeo do Boulos. Acho que todo mundo acompanhou recentemente aí. Hoje o Boulos deu uma declaração muito boa sobre a questão da Previdência, muito boa para a gente que comenta, mas não tão boa para quem escuta, né? Ele falou que o problema da Previdência municipal, talvez, mas ele não chegou, inclusive, a citar esse ponto, é que há poucos servidores entrando no sistema, o que a torna deficitária. Obviamente, ele está pensando num esquema Ponzi, né? Ou seja, num sistema de pirâmide, e eu gostaria das contribuições valiosas aí do Renan, o que ele acha que está passando pela cabeça do Boulos aí. Eu acho que o Boulos fez uma campanha bem sucedida, né? Ele conseguiu aí se aproximar de um público que antes ele não tinha acesso, ele conseguiu desmontar um pouco a imagem de político radical, evitando assuntos que geralmente dão esse tipo de polêmica, né? Na prefeitura é mais fácil, você precisa tratar de zeladoria, você precisa tratar de saúde, de atenção básica, de creche, enfim. Em geral, você não tem essas grandes questões de posicionamento econômico, que em geral, em outros debates, você acaba tendo. Mas eu acho que foi uma bola fora, quer dizer, não faz sentido econômico algum esse tipo de argumento, fica evidente a falta de compromisso com a responsabilidade fiscal, com o bom manejo aí das contas públicas. Precisamos reforçar que não foi só o Boulos que teve esse tipo de comportamento nas eleições, ficou muito evidente as propostas de auxílio, né, de prorrogação de auxílio emergencial pelos candidatos a prefeito. O próprio candidato russomano acabou dizendo que a fonte de renda seria a negociação da dívida da prefeitura, né? Então, quer dizer, você não tem a fonte de renda garantida que iria gerar o programa de renda que ele propunha. O próprio Boulos também teve alguma proposta nesse sentido, dizendo que tinha um dinheiro em caixa parado. A gente sabe muito bem que isso é uma questão só contábil, que o dinheiro não está sobrando no caso da prefeitura, e agora coroa aí a falta de responsabilidade fiscal com esse argumento que economicamente não faz nenhum sentido. O que você acha, Pedro? Cara, Renan, então, fazendo um pouco o papel de advogado do diabo, a gente sabe que tem aí uma discussão importante sobre o espírito público, né, e quais são os princípios que regem a administração pública, e a gente percebe que no meio de uma grave crise fiscal, parte do que a gente chama de despesas discricionárias, que vira salários, se torna um grande problema sobre as costas dos gestores, principalmente gestores que não conseguem emitir moeda, né, que é a questão do município. Então, você tem um grau de liberdade muito pequeno, ou seja, o cara não consegue se movimentar muito na hora de fazer uma discussão de orçamento público. Assim sendo, toda vez que a gente ouve essa discussão, me parece mais uma sinalização do que uma proposta crível, né? Sim, como é que ele vai contratar mais gente no meio de uma grave crise fiscal, onde a gente sabe que os impostos municipais são o ISS e o IPTU. Então, assim, ele vai aumentar o IPTU, vai aumentar o ISS, sendo que o ISS é uma alíquota de valor e depende de serviços, né? E é o setor que mais está comprometido no meio dessa crise. Então, sempre que a gente ouve falar, e aí, como você colocou, praticamente todos os gestores ou candidatos a gestores se colocaram muito favoráveis ao aumento de despesas, inclusive criando leis aí em relação ao auxílio, que me parece inviável, mas, ao mesmo tempo, acho que é um jogo de sinalização. No entanto, faz sentido, óbvio, ele precisa tirar votos do Covas. O eleitor do Covas vai ser atraído por essa sinalização? O que tu acha? Eu acho que pensando aí no teorema do eleitor mediano, não faz sentido em termos de estratégia política. Quer dizer, se você é o candidato da esquerda e você tem que ir para o centro, talvez a principal pauta aí que ainda que caracteriza os candidatos mais à direita é o maior cuidado com o orçamento. Então você tem que sinalizar que você não vai fazer loucura, que você não é um candidato populista e que tuas propostas são, sim, na área social, mas que você não está aí mal intencionado no sentido de gerar mais impostos, né, de onerar a iniciativa privada. Então eu acho que talvez tenha sido o pior erro que eu vi até agora da campanha do Boulos. Eu realmente acho que ele estava gerando muito bem a campanha, evitando esses assuntos,
porque são assuntos difíceis. Não é uma resposta fácil de dar também, tá? Diga-se de passagem. Quer dizer, o que ele vai dizer? Na verdade, o gestor do executivo, ele tem pouco poder discricionário ali para lidar com a questão da Previdência. É toda uma construção política que tem que ser feita com o legislativo, que, assim, quem estiver prometendo que vai resolver, tá só dizendo a intenção, só tá dando sinal, como você disse, que tá preocupado com o orçamento. Então, acho que nesse sentido, eu entendo que as mãos dele estariam amarradas, mas uma resposta nesse sentido de, olha, vou tentar levar essa questão para o parlamento, para a Câmara lidar com isso, né? E vamos construir uma construção coletiva, uma proposta mais vaga, já seria um sinal positivo para o mercado e para a sociedade de bom comportamento fiscal. Agora, não, ele foi bem objetivo, bem específico, né? E a gente sabe, Pedro, que o problema do gasto público não é só uma questão contábil, uma questão fiscal, né? Que evitando que depois chama a gente de cabeça de planilha. É também uma questão de composição. Quer dizer, não tem problema. Tem um texto do Persariga lá dos anos 70 dizendo que, olha, não tem problema tanto ter déficit ou ter um gasto alto. A questão é o retorno do gasto, né? Ou do investimento. Se eu estou botando meu dinheiro para fazer obras, para criar projetos de infraestrutura ou promover inovação tecnológica, que vão trazer um retorno muito grande depois em arrecadação, em crescimento econômico, beleza, você tem um monte de empresa alavancada aí com dívida, tem empresa que nunca deu lucro, né? E nem por isso as pessoas acham que essa empresa está indo mal. Agora, se o aumento de gasto é para contratar funcionário público, que é exatamente o que tem acontecido nesse país nos últimos 30 anos, quer dizer, a gente está engessando os gastos públicos com contratação de funcionários, e isso deixa pouquíssima manobra depois para a gestão do orçamento, aí fica complicado. Eu vou fazer um papel de advogado do diabo aqui. Concordo com você, inclusive tem um bom livro aí que eu recomendo, quem tiver acessando o canal aí da Campelo, professora da EBAP lá do Rio. Ela faz uma análise sobre o programa de transferência de renda e mostra que Bolsa Família disparado é o que gera o melhor efeito multiplicador. E quando você compara, por exemplo, com os programas de regime geral e regime próprio de previdência especialmente, o impacto na renda é 4 vezes menor. Ou seja, se você escolhe R$1 para doar, ou para fazer uma transferência via Previdência ou via transferência de renda direta, escolha a Bolsa Família e não, por exemplo, regime próprio. Quer dizer, é um regime próprio que, na verdade, é um regime especial, porque os funcionários públicos acabam se aposentando com uma regra um pouco mais relaxada. No entanto, você falou aí dos políticos de direita, que, obviamente, tem uma visão um pouco mais austera, né? Ou seja, tendem a ter o controle do gasto público no seu discurso de uma forma mais evidente. O Bolsonaro aí, cara, o que você acha? Que o discurso do Bolsonaro é esse, no entanto, ele está agindo como sempre foi um sindicalista aí de funcionário público na esfera militar, né? Dando aumentos, ajustando carreiras, tirou os caras da reforma da Previdência e fala que ele quer respeitar o orçamento público, pasme, com aplausos ainda de alguns membros do mercado importante, e ninguém mostra essa contradição de forma tão evidente. Então, não sei, cara, me parece que o Boulos, ao invés de querer buscar os votos do Covas, ele está pegando aquele eleitor que votou no Russomano, que está puto, muito puto com o Dória, por exemplo, por conta do seu mito bolsonarista, e ele acha que, de repente, isso pode ser uma sinalização, ou seja, para os concursos, ou seja, para aquela público que está focado em concurso público e tudo mais. O que você acha? Uma vez que o município não tem forças armadas, né? Bom, até onde eu sei, o município não pode abrir concurso agora, né? Nos próximos meses. Talvez isso venha a mudar, deve vir mudar em algum momento, mas não tem essa possibilidade pelos acordos que foram feitos lá atrás. Olha, pode ser, você tem um ponto aí que essa austeridade fiscal, sei lá o nome que você quer dar para isso, ele não é monopólio de nenhum lado aqui. Pelo contrário, o populismo fiscal ele está em qualquer lado do espectro político que você olhar. No Brasil, né? No Brasil. Isso, inclusive, é uma dificuldade de caracterizar os lados aqui, né? Quer dizer, o Bolsonaro se elege lá com o posto Ipiranga dele, que é o Paulo Guedes, que tem propostas, em teoria, liberais, mas quando você vai ver a implementação das políticas,
tem pouco de liberalismo ali, quer dizer, a gente está ali num esquema de aumento de gastos, a gente está batendo recorde de aumento de gasto agora, e não estou dizendo que está errado, tá? Faz parte do jogo, Um mas... dado, 1 trilhão esse ano de gastos acima da LOA do ano passado, ou seja, ali a sanitária, temos 1 trilhão de gastos não previstos, ou seja, ele já tem 1 trilhão para chamar de seu, e a gente brincava com o Ciro Gomes, né? O tal do trilhão do Ciro Gomes, o Bolsonaro chegou na frente. Pois é, então quer dizer, qual é que é a política neoliberal que está aí? Né? Não existe, né? Então, então, nesse sentido, se você for pegar, mesmo a inspiração, quer dizer, no auge da crise aqui, não lembro do mês, maio ou junho, o governo federal tirou uma proposta do chapéu que era voltar a incentivar a economia a lá segundo o PND, né? Uma proposta, um pacote de investimentos, um novo PAC, ou sei lá o que você quer dar o nome. Então, na verdade, a inspiração, principalmente de algumas áreas das Forças Armadas, é uma inspiração que é mais intervencionista no mercado, né? Menos preocupada aí com a gestão do orçamento e mais com um papel mais ativo do Estado incentivando a economia, o que aproxima, nesse sentido, do ponto de vista econômico, especificamente, propostas mais à esquerda, tradicionalmente do PT, que vem lá de uma tradição cepalina, né? E essas propostas de candidatos que seriam mais à direita. Então o Boulos não foge muito disso e talvez tenha razão. Eu estou falando aqui que é uma estratégia ruim, mas se ele achar que é legal, é interessante falar com esse eleitor do russomano, talvez seja uma estratégia razoável. Não tinha pensado nisso. Para finalizar, a gente viu aí que o Covas bateu 32%, se eu não me engano, o Boulos está com 20%. Se a gente somar os votos do Tato e também de outras siglas mais pulverizadas, a gente chega em 2 caras, né? O Somano e o ex-prefeito, né? O ex-governador, esqueci o nome dele, Márcio França. Sendo que, obviamente, o eleitor aí do Arthur Duval, do Mamãe Falei, provavelmente deve ir para o Covas, se bem que eu não sei se ele declarou apoio direto ou indiretamente. Então a disputa é boa, me parece aí que tem uma discussão de narrativas. Quando a gente fala que o Bolsonaro mirou nos militares, o mercado achava que ele tinha mirado nos planos do Pinochet, né? Inclusive acabar com a Previdência, inclusive uma das ideias do Paulo Guedes era inserir um regime de capitalização, só que ele é muito ruim de texto, né? Me parece que ele faltou às aulas de redação básica. Toda vez que ele manda um projeto de lei, o Congresso mata no peito, como fez com o Plano Mansueto, e transforma um pacote, entre aspas, de maldades para estados perdulários, o Congresso matou no peito e transformou num pacote de benesses aí. Então, texto legislativo não é com ele é bom, assim, de dar alguns arrobos em relação à imprensa, e a galera estava achando que ele estava mirando num militar chileno, né? E ele mirou, acho que nos piores períodos do Geisel lá com o Delfim no antigo Ministério do Planejamento, né, que hoje não existe mais. Então, assim, está uma disputa boa aqui em São Paulo, uma questão de narrativas. Eu acho que o Boulos foi infeliz aí também, quero deixar minha opinião clara, eu acho que ele foi super infeliz nesse tipo de abordagem. No entanto, a máquina pública está parada, né? Então, eu acho que a gente pensar aí que uma das incumbências do município é prover saúde e educação, que eu acho que é o principal tema, como que a gente consegue prover isso sem uma boa gestão de recursos humanos, né? Só que eu não sei se o melhor incentivo é via já dizer para o cara quanto que ele vai receber na Previdência, né? Haja vista que provavelmente vão ser promessas, inclusive vazias, porque não vai ter espaço no orçamento até lá. Então, como que a gente consegue atrair bons quadros, bons nomes para educação e saúde, no meio de uma pandemia e no meio aí de uma grave crise fiscal? É uma boa discussão. Eu acho que o Boulos tentou sinalizar nesse sentido para os servidores e acabou sinalizando muito mal do ponto de vista de time, né? Porque a gente está vivendo uma grave crise fiscal proveniente da pandemia. Pois é, eu acho que o momento foi ruim, mas o Boulos é um político jovem, talvez ele esteja mirando ao longo prazo e se estabelecer como um nome, uma referência, uma liderança de esquerda no Brasil. A gente sabe que teve um vácuo aí
nessa área, desde os problemas que o Lula teve com a justiça, e não só o Lula, como outros quadros do Partido dos Trabalhadores. Então, existe um espaço político a ser ocupado desse lado da esquerda. Eu acho que ele já sai vitorioso dessa eleição nesse sentido. E nesse sentido, é uma boa estratégia, talvez, né, apelar para esses grupos, né, que demandam mais gastos, que acham que há outras maneiras de se lidar com política orçamentária que não cortando gastos. O próprio Lula vem uma trajetória assim nesse sentido também, mais radical no começo, radical nesse sentido, pelo menos fiscal, e depois assume, né, uma postura mais responsável quando vira presidente, né? Então tudo faz parte do jogo aqui, né? Mas como você falou, quer dizer, a gente vive um dilema de política pública que eu preciso de quadros, eu preciso de bons quadros, eu preciso fazer as políticas públicas e para isso eu preciso de recursos, mas por outro lado o orçamento já está todo comprometido com as gerações passadas, com juros de dívida. O município de São Paulo deve muito de precatórios, por exemplo, se você pegar a composição da dívida, se eu não me engano, 40% da dívida do município é precatório, ou seja, são gastos que foram feitos há décadas atrás. Para quem não entende, precatórios são perdas judiciais, que inclusive eu não queria abordar isso não, mas acho que um dos piores gastos no Brasil, em termos de concentração de renda, é o gasto com a justiça, haja vista que quem recebeu esses precatórios provavelmente não é o pessoal mais humilde, porque o acesso à justiça é meio pesado. Mas isso é um tema que, porra... Não, esse é um tema que a gente pode discutir à parte, um outro momento. Eu tenho uma outra visão sobre esse assunto, mas o ponto custa caro, né? Até porque se demora muito para pagar, então vai acumulando, tem juros, tem uma série de regras e custa caro, e isso acaba onerando aí o poder público. Cara, obrigado, Renan, mais uma vez aí pelo seu tempo. Cara, sensacional aí o debate. Vamos esperar aí que haja uma tréplica dessa proposta do Boulos, para a gente ver, inclusive, qual vai ser o pé que o Covas vai fincar, né? Se ele vai para o lado da austeridade ou vai tentar se aproximar do discurso do Boulos por uma outra abordagem. Então, a gente está discutindo aquele modelinho do Rotary, se os caras vão para o embate no meio, discutindo propostas parecidas, ou se eles vão tentar cada um sinalizar para um ponto, e parece que esse deve ser a tônica desse segundo turno. Tanto porque dessa eleição teve uma abstenção muito alta, né? Em alguns distritos de São Paulo chegou a 40% de eleitores que foram votar. Então, quer dizer, talvez você precise ficar um pouco longe do centro, mais no canto, para incentivar esse eleitor lá da extrema esquerda ou da extrema direita a ir votar, né? Porque está mais fácil agora justificar de toda forma. Não, excelente ponto, e eu acho que provavelmente deve ser isso aí. Cara, obrigado mais uma vez. E quem não conhece o Renan ainda, convido todo mundo a entrar no canal dele. Fala o canal aí de novo, Renan, porque o meu é fácil. Renan Pieri, que é meu nome. Vai lá, faço entrevistas, tem alguns vlogs também. Raiz Econômico é o nome do programa de entrevistas, e em breve o Pedro vai estar lá comigo. Ah, tá. Então, Raiz Econômico não é o nome do seu canal. O teu canal é Renan Pieri. É um quadro do canal. Eu tenho muitos quadros. É um homem muito cacetado. É isso aí, cara. Algum dia, quando eu estiver na próxima reencarnação, eu vou começar a criar quadros também. Meu amigo. Bola aí. Tchau, tchau.